Fala aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, professor de Química, e eu gostaria de convidá-los aí para mais uma resolução de exercício aqui no nosso bloco 5, o bloco das resoluções de questão de vestibulares, e dessa vez a gente vai resolver aí a questão de número 2, que caiu na prova de Medicina da Faculdade São Camilo, a prova de 2020, né, para ingresso em 2020, que foi agora no ano de 2019, tá certo? Então aqui essa questão 2, ela fala pra gente o seguinte: observe o esquema de montagem da pilha de Daniell, pilha mais clássica de todas, né? Então a gente tem aqui o eletrodo de zinco, o eletrodo de cobre, a ponte salina. O eletrodo de zinco, você percebe claramente que ele está sendo corroído, então a gente sabe que aqui o zinco que estava no metal, então o zinco que estava no metal foi para a solução, então virou cátion zinco 2+, e para que isso acontecesse teve que liberar 2 elétrons. Esses elétrons fluem pelo fio e chegam até aqui o eletrodo de cobre. Nesse caso, o cobre 2+ que estava na solução cata esses 2 elétrons e vira cobre metálico, de modo que o eletrodo de cobre vai ficar mais gordinho. Então o eletrodo de zinco, que é o eletrodo que sofre oxidação, fica mais magricelinho, e o eletrodo de cobre, que é o eletrodo que está tendo a redução aqui, né? Está sendo o íon cobre 2+, está virando cobre metálico, e aqui o cátion, aliás, o zinco metálico está virando cátion zinco. Bom, o movimento é esse. No item A, ele está dizendo o seguinte: escreva a fórmula química da substância sulfato de zinco. Ele deu o ânion sulfato aqui, o cátion zinco, acho que é tranquilo de fazer isso aí, né? Sabendo que a placa de cobre apresentava massa de 5,08 antes de ser introduzida na solução, calcule o valor em mol correspondente a essa massa de cobre. Também tranquilo, você vai pegar essa massa e transformar em mol. Então, no item A, fórmula química e basicamente um cálculo químico tranquilo. No item B, sabendo que a lâmpada imediatamente se apaga quando a ponte salina é retirada da montagem da pilha de Daniell, explique qual é a função da ponte salina. Aí já é legal, né? Porque já envolve uma parte mais teórica aí do assunto de pilhas, beleza? E depois ele fala o seguinte: de acordo com a pilha esquematizada, explique por que o zinco apresenta menor potencial de redução, tá bom? Bom, aqui a gente sabe, né, que quanto maior for o potencial de redução ou de oxidação, o fenômeno vai acontecer com aquela espécie. Então aqui, para dar uma resposta bem grossa, por que o zinco apresenta menor potencial de redução? Porque ele não está reduzindo. Basicamente é isso, tá? Eu vou tentar mostrar de uma outra forma, mas se você respondesse assim também acho que não teria problema nenhum. Beleza? Vamos então para a nossa resolução. Então, deixa eu posicionar aqui bonitinho. Tentar alinhar um pouquinho aqui para não ficar muito torto, né? Um pouquinho sempre fica, né, gente? Vamos lá, então. No item A, ele pede a fórmula de sulfato de zinco. Bom, peraí, se eu tenho zinco 2+ e o sulfato, que é 2-, então eu vou precisar de um zinco e um sulfato. Então, o ZnSO4 é a fórmula aí do nosso sulfato de zinco, beleza? Bom, a massa de cobre, eu tenho aqui 5,08 gramas de cobre, eu quero passar isso para mol. De acordo com a tabela periódica fornecida na prova, um mol de cobre tem 63,5 gramas. Lembra que se ele deu a tabela periódica, usa o número que está lá. Não vai tentar arredondar isso para 63 ou para 64, tá bom? Usa o número que ele deu. Então, 1 mol 63,5, quantos mol você tem em 5,08 gramas? Fazendo as continhas aqui, você vai chegar em 0,8 mol de cobre. Lembra que a conta você faz aqui no rascunho, tá? 63,5 dividido por 5,08, tá? Faz sempre no rascunho. Bom, no item B, a função da ponte salina é basicamente fechar o circuito, porque os elétrons fluem pelo fio e os íons fluem pela ponte salina. Se você tirou a ponte salina, você tirou o fluxo de íons. E aí você deixa de ter um circuito aberto, né? Passa a ter um circuito fechado, você fecha o circuito, aliás, você abre o circuito, perdão, né? Porque a pilha é um circuito fechado. Os elétrons fluem pelo fio e os íons fluem pela ponte salina, de modo que você tem todo mundo aqui em movimento. Você tirou a ponte salina, é como se você pegasse um interruptor, né? Que seu interruptorzinho lá da sua lâmpada, né? Então você tem isso aqui. Quando você pressiona o interruptor, você passa a ter contato entre 2 metais e passa a ter o fluxo de elétrons. Se você
desliga o seu interruptor, você para com esse contato. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando você tirou a ponte salina, você brecou o fluxo de íons, então você deixa de ter um circuito fechado e aí você passa a não ter mais condução de corrente, beleza? Bom, o zinco apresenta menor potencial de redução porque, segundo o esquema, o mesmo está sofrendo oxidação. Menor potencial de redução significa maior tendência à oxidação. Então, se o zinco está oxidando, é porque ele tem maior tendência a oxidar. Se ele tem maior tendência a oxidar, o potencial de redução dele vai ser menor. Sem números é o que dá para a gente fazer nessa questão. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, independentemente de ter feito ou não a prova da São Camilo. Lembra que todas essas questões aí basicamente são revisões para que você possa se preparar aí para os vestibulares futuros, tá certo? Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, só deixar um comentário aqui no YouTube. Se tem alguma prova, alguma questão de química que você quer que eu resolva, é só enviar para mim o arquivo em PDF da prova, né, no quimicadoamigo@gmail.com. Eu vou colocar, né, eu faço questão de colocar essa questão sua na nossa programação de resolução. Em algum momento ela vai aparecer aqui no bloco 5, beleza? Por aqui de vocês eu me despeço, agradeço pela audiência e digo beijo, tchau!